Boa noite, paz e bem. Agradeço a presença de todos, principalmente o Padre Sérgio, as irmãs, os irmãos, os missionários, os amigos da missão. Sejam todos sempre bem-vindos nesta casa. Nessa quaresma do Arcanjo Miguel, o Senhor Jesus nos deu um tema, que durante toda a quaresma nós devemos meditar. A justiça de Deus é a misericórdia. Há umas 3 semanas atrás, uma senhora catadora de papel, assim, de latinha de rua, bem pobre, foi humilhada perto da nossa oficina. Ela estava passando, acho que entrou no posto de gasolina para pegar umas latinhas de alumínio para ela vender, que ela sozinha cuida da família dela toda, né? Da mãe doente e tudo. E aí o pessoal do posto de gasolina viu que ela estava catando as latinhas e foram olhar no banheiro e o banheiro estava todo sujo. Aí começaram a xingar ela, dizendo que tinha sido ela que tinha usado o banheiro e tinha deixado o banheiro todo imundo, todo sujo. Chamando ela de vagabunda, de um monte de nome. E era uma senhora já de uns 50 e poucos anos, né? E ela começou a chorar. E ela veio vindo em direção da nossa oficina. E o Tó encontrou com ela e ela estava chorando. E ela não queria contar o que tinha acontecido. Aí o Tó ficou insistindo, até que ela contou que ela estava se sentindo humilhada por tudo aquilo. E ela, chorando, ela falava para o Tó: eu não sou vagabunda, eu trabalho. E aí o Tó falou para ela assim, falou: não liga para isso, porque Jesus também sofreu assim. E quando ela ouviu que Jesus também sofreu assim, ela ficou consolada. Ela perguntou: foi mesmo? Tó disse sim. E ela ficou feliz. A dor se transformou no abraço de Deus. O Senhor nos ensina com isso uma justiça muito diferente da nossa. Eu, por exemplo, a hora que eu fiquei sabendo isso, queria ir no posto bater na pessoa que falou isso. A minha primeira reação é: que posto que você foi? Né? Não falava. Mas ela nos dá um grande ensinamento, que a justiça de Deus não é a justiça do revidar, é a justiça do perdoar e se sentir um com Jesus. Se sentir um com Jesus, unir a nossa dor à dor de Jesus. Santo Agostinho dizia assim que se você balançar um frasco de perfume e um frasco de lodo, os dois ao mesmo tempo, o de perfume vai exalar bom cheiro e o de lodo mau cheiro, mesmo que os dois sejam sacudidos com a mesma força. Quer dizer o quê? A diferença entre um cristão e um não cristão é a forma de encarar as contrariedades da vida. O jeito que nós aprendemos a amar Jesus e a sua vontade. Não fugir, não desviar o rosto daquilo que sabemos que Deus permitiu para nós. Isso para nós é um grande ensinamento. Para nós missionários ainda mais profundo. Porque o Senhor Jesus que nós comungamos na Santa Missa é esse que nós queremos estar em comunhão durante todo o dia e durante toda a vida. E essa comunhão com Jesus é impossível sem a cruz. Nós só estamos de verdade em comunhão com Jesus e Jesus crucificado quando nós também aprendemos a fazer como aquela senhora fez. Esta mesma senhora, antes de ontem, passou lá na oficina e eu vi ela passando, eu já fui atrás dela e falei para ela, eu tinha R$7, né, e dei para ela e ela começou a chorar. R$7.
Ela disse assim: isso é o trabalho de 3 dias meu, porque ela só pode puxar um carrinho de feira, porque o médico proibiu ela de puxar a carroça, porque ela teve que fazer uma cirurgia nas costas. Quando eu vi ela chorando, é como se eu estivesse de frente a frente com Nossa Senhora, aos pés da cruz de Jesus. Aquilo não saía mais da minha cabeça. Aí pedi a Deus a graça de encontrá-la no outro dia, porque eu tinha um serviço que eu ia receber. Aí eu pedi para Jesus de noite, que Jesus fizesse ela passar na rua da oficina e que eu visse ela, né? E ela não passa sempre lá, uma vez por mês. E ela já tinha passado. E de manhã, quando eu fui rezar, pedi de novo a Jesus essa graça de encontrar com ela. E graças a Deus ela passou de manhã na oficina e a gente pôde ajudar ela. Dissemos para ela que a dor dela é a nossa dor. Nós somos a sua família. Na casa dela fica só ela e a mãezinha doente. Mas nós todos somos a família dela. Nós todos. O Senhor nos ensina assim: que Deus ama os pobres através de nós. Se nós verdadeiramente estamos em comunhão com Jesus, a dor dos pobres se torna a nossa dor, a dor de Jesus se torna a nossa dor, e nós estamos em plena comunhão com Jesus. Para terminar, mais uma reflexão sobre isso. Quando nossa irmã Solange morreu, uma irmã acolhida que estava na casa das irmãs, antes dela morrer eu tive uma experiência muito profunda com Jesus no coração dela. Eu percebia que a massagem cardíaca que eu fazia o coração dela bater. E quando eu parava, que eu cansava, que eu fui dentro da ambulância fazendo, quando eu parava, que eu cansava, parava o coração dela. A vida dela dependia do meu cansaço. O coração dela batia quando por ela eu me cansava. E Jesus me ensinava que essa comunhão com Ele é o que nós temos de mais precioso no nosso carisma. Nós comungamos Jesus. Jesus nos comunga através dos pobres. O coração deles batem pelas nossas mãos, pelos nossos trabalhos, pela nossa entrega, pelo nosso cansaço, pelo nosso suportar a cruz, o nosso aceitar a cruz não emburrado, mas aceitar a cruz com alegria, beijar a cruz de Jesus. Que nessa quaresma a gente reflita muito sobre isso, sobre tudo isso que hoje foi falado, especialmente na misericórdia de Jesus. Eu lembro que no primeiro retiro da missão, quando eu pregava sobre os pobres, eu disse: nós morremos pelos pobres, mas não matamos pelos pobres. Nós apanhamos pelos pobres, mas não batemos pelos pobres. Porque o nosso amor não é um amor do revide. Mesmo que a gente seja sangue quente, né, como eu, Deus nos ensina que o nosso amor é o amor do perdoar, da misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tem alguns recados. Que este sábado, dia 1º/9, às 6h30 da tarde, no Santuário Santa Cruz, ali no Caxingui, tem o casamento da Vânia, missionária nossa, responsável pelas formações da missão. É o Padre Sérgio que vai celebrar. Então todos os missionários estão convidados. Este sábado agora, dia 1º de setembro, 6h30 da tarde, no Santuário Santa Cruz, ali no Caxingui. Amanhã, aqui nesta mesma casa, teremos a Santa Missa às 8 da noite, que o Padre Raimundo que vai celebrar. O Padre Raimundo é pároco desta região. Ele conversou comigo essa semana e ele tinha vontade de vir celebrar um dia aqui. Então ele vem amanhã
às 8 da noite. Todos estão convidados. Nós estamos passando por uma grande dificuldade financeira na missão, né? Então, o cansaço de cada um de nós, o empenho de cada um de nós, deve ser entregue por Jesus, por essa obra de Jesus. Então nós temos esse mês de contas atrasadas, só para vocês saberem, R$ 2.500 de contas das 3 casas. E mais um aluguel de 1.400 desta casa que vence dia 1º agora. E nós não temos nada para pagar isso. Mas temos o tudo que é Deus. Então, o esforço pequeno de cada um, a colaboração de cada um, divulgando o que a gente está precisando, né? Logo, logo nós já vamos ter uma conta da missão, graças a Deus já temos o CNPJ. O missionário Fábio, acho que é do 1º ano, já está abrindo a conta para a gente no banco, aí a gente vai ter mais facilidade de colaborar. Por enquanto está desse jeito, né? Vai trazendo lá para minha mãe ou para as irmãs, para os irmãos, e a gente junta tudo para pagar essas contas. Lembrando que o coração dos pobres bate pelas nossas mãos, pelo nosso cansaço. Eu lembro também que a primeira pregação que eu fiz, já como missionário eucarístico, Voz dos Pobres, eu usei aquela frase, não lembro qual que é o santo, que fala assim: irmãos, amemos a Deus. Lembra? São Vicente de Paulo. Irmãos, amemos a Deus, mas amemos a nossas custas, com o suor do nosso rosto e com o cansaço dos nossos braços. Então vamos ficar de pé?